Já alguma vez deste alguma resposta evasiva ao te fazerem uma pergunta do tipo, como estás? Tu simplesmente respondes, estou bem. E isso é mesmo sabendo que tu não estás bem. Ou seja, às vezes é quando tu estás com algum problema, quando estás com, sei lá, passar por alguma situação e tu não queres entrar em detalhes, então tu simplesmente dizes que estás bem. Isso já aconteceu contigo? Comigo já aconteceu muitas vezes e é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Tu que és novo aqui no canal e não me conheces, eu sou o Enio Felipe. Seja bem-vindo, tá? Mais um vídeo, gravamos vídeos aqui, ou seja, disponibilizamos todas as segundas-feiras. Então, seja bem-vindo. Se não está subscrito no canal, subscreva-te. Deixa aí sempre um like, que isso ajuda muito para que o YouTube entenda que o conteúdo desse canal é relevante e assim me ajudes a continuar a criar mais conteúdo também aqui para o canal, ok? Hoje então eu quero falar um pouco com vocês sobre a vulnerabilidade. Na maioria das vezes, nós tendemos a dar respostas muito evasivas, tendemos a dar respostas rápidas em situações que não queremos entrar em detalhes. Ontem, por exemplo, aconteceu algo similar comigo, que nós estávamos numa roda assim de oração com alguns amigos, estávamos aí a estudar a Bíblia e no final cada um tinha que compartilhar algum pedido de oração. Alguém que, se tu tens um pedido de oração, compartilha o que queres que os irmãos orem por ti. E eu fiz um pedido de oração e eu disse, por favor, me ajudem a orar para que Deus me dê mais direção nas coisas que eu faço, para que Ele me dê uma mente mais clara no momento de tomar decisões. E ao falar isso, tinha um amigo que sempre conversa comigo, que ele já ficou preocupado porque ouviu que eu fiz esse pedido de oração. E no final, ele disse, preciso falar com você. E depois disso, ele veio e me perguntou, o que está acontecendo? Por que tu fizeste esse pedido de oração? Que coisas é que estão acontecendo? Que decisões é que você quer tomar? E eu não queria entrar em muitos detalhes, porque é muita coisa. Se eu tivesse que abrir a minha mente, ou seja, explicar tudo pelo que eu estou a atravessar, eu acredito que ficaríamos muito tempo a falar sobre isso. E eu simplesmente disse, não, na verdade são apenas questões básicas, coisas do dia a dia, dos meus projetos, dos meus planos, coisas que eu quero fazer, então preciso que Deus me dê direção nisso tudo. E ele disse, ok, tá bem, estaremos a orar por isso. Eu sei que o que eu falei não é mentira, é basicamente isso. Mas não entrei em detalhes, porque se eu tivesse que entrar em detalhes, eu teria que, sei lá, explicar muita coisa, teria que abrir o meu coração, me fazer mais vulnerável. E não é que eu não seja ou não me faça vulnerável algumas vezes, mas há situações que às vezes acontecem ou que às vezes nós reagimos dessa forma, talvez mesmo só por falta de tempo. Talvez só por causa disso. E nós já vamos ver sobre isso daqui a alguns minutos, quais algumas razões que fazem com que nós tenhamos esse tipo de reação ou então nos comportemos de tal maneira. Então, na maioria das vezes, quando nos fazem questões assim, questões relacionadas em como estamos, por que não estás casado? Por que estás solteiro? Essa pergunta acontece muito e eu já tenho algumas perguntas aí prontas, ou seja, já tenho algumas respostas prontas que sempre que alguém me perguntar, para eu não ter que explicar tudo, eu simplesmente dou uma resposta muito rápida por causa disso. Isso acontece com amigos, com familiares e na maioria das vezes nós fazemos isso. Primeiro de tudo é mesmo a questão da vulnerabilidade. Há muita gente que não quer ser vulnerável, porque o fato de se abrir e compartilhar as suas penas, as suas dores, as suas frustrações, as suas decepções e depressões faz com que algumas pessoas se sintam vulneráveis, né? Até porque tu não consegues fazer isso sem ser vulnerável, sem se abrires por completo. Tu tens que abrir o teu coração para que as pessoas possam enxergar o que está mais além. E nós, na maioria das vezes, temos medo disso. Nós temos medo que várias pessoas tenham acesso a essa vulnerabilidade, que muita gente tenha acesso aos nossos corações, aos nossos pensamentos mais profundos, porque achamos que em algum momento as pessoas podem chegar a ter um certo poder sobre nós.
ou elas podem utilizar isso contra nós. E não é que isso não aconteça, às vezes acontece. Há momentos em que algumas pessoas se abrem e elas acabam sendo magoadas por causa disso. Existem pessoas muito cruéis que utilizam vulnerabilidade de outras pessoas para tirarem vantagem, já seja uma vantagem emocional, financeira, física, qualquer tipo de vantagem que possamos imaginar. Então muita gente, principalmente as que já passaram por situações assim, tendem a ser mais fechadas, mais duras, porque sabem que qualquer resposta, qualquer vulnerabilidade que elas demonstrarem vai fazer com que elas se debilitem e as pessoas então podem voltar a se aproveitar dela por causa disso. Então na maioria das vezes as pessoas se fecham, evitam se abrir muito, e quando lhes fazem perguntas do gênero, simplesmente dão respostas muito evasivas e muito rápidas, as que fazem com que o assunto não continue, não se desenvolva e morre por aí. Esse é um dos motivos principais, que é a questão da vulnerabilidade. Muita gente não quer ser vulnerável. Um outro ponto, nesse caso, é a questão tempo. Há situações que até queremos falar, até queremos compartilhar, mas são coisas que para a pessoa entender precisa de tempo, e atualmente nem todo mundo tem tempo para nos ouvir, nem todo mundo tem tempo para escutar atentamente, nem todos têm pessoas que estão ali dispostas a ouvi-lo durante 1, 2, 3 horas de tempo. Então quando uma pessoa faz uma pergunta, como é que tu estás? Tu simplesmente dizes estou bem. Porque sabes que se tu tiveres que abrir o jogo, como nós dizemos em Angola, se tu tiveres que abrir o jogo, abrir as cubas e teres que explicar tudo detalhadamente como é que tu estás, às vezes nem todas as pessoas estão realmente interessadas em ouvir isso. Então, na maioria das vezes, o que é que nós fazemos? Simplesmente respondemos, estou bem. Porque sabemos que as pessoas não têm tempo, ou nós mesmas não temos tempo. Porque talvez estamos a correr com as coisas, queremos fazer tal coisa, é hora para ir para o trabalho, é hora para sair, é hora para caminhar, é hora para ir para o ginásio, então simplesmente tu dizes, estou bem. Ou então já queres dormir, estás com sono e não queres dar muita explicação, porque se explicarem na esquadra, isso só os angolanos vão entender, provavelmente, ou a maioria. Então tu simplesmente dás essas respostas evasivas. Por quê? Porque não tens tempo para dar tanta explicação, para entrar em detalhes, e acabas respondendo assim. E outra coisa que também está relacionada a isso, que está na base disso, é o facto de tu te sentires desconfortável na hora de compartilhar assuntos tão profundos. Há muita gente que não se sente confortável. Por isso é que muita gente às vezes, eu nunca tive essa experiência pelo menos, mas as pessoas que vão aos psicólogos, aos psiquiatras, as pessoas que fazem terapia, né? Quem já fez alguma vez, até talvez possa compartilhar aí nos comentários. Eu acredito que os psicólogos, né? Por isso é que eles têm que estudar até um certo ponto para eles conseguirem utilizar gatilhos ou então técnicas que fazem com que pouco a pouco essas pessoas se sintam confortáveis até a ponto de elas se abrirem para conseguirem então compartilhar aquilo que elas têm dentro delas. Isso não é um processo fácil. Muita gente não quer compartilhar os seus pensamentos mais profundos, as suas ideias, as suas dores mais profundas. Muita gente não se sente confortável com isso. Até podem se sentir confortável com umas pessoas, mas não com outras. Talvez eu me sinta confortável com um amigo, mas não com uma amiga. Ou ao contrário, talvez eu me sinta confortável com um irmão, mas não com os meus pais. Ou talvez eu me sinta confortável a compartilhar isso com os meus pais, mas não com os meus irmãos, ou com os meus primos, ou com os meus tios. Então, essa questão, ou seja, esse facto de nós não nos sentirmos confortáveis na hora de compartilhar um determinado assunto, também faz com que nós demos essas respostas tão evasivas. Eu tenho diferentes amigos de diferentes partes do mundo e de diferentes, digamos, entornos e culturas, pessoas que eu conheci em diferentes momentos da minha vida. E a cada uma dessas pessoas, eu sei que há assuntos apropriados que eu posso, de forma muito simples e prática, conversar com elas. Há assuntos que eu me sinto mais confortável conversar com o A ou com o B. Há assuntos que com um eu falo de um modo, sou um pouco mais aberto, e com outro eu falo de forma um pouco mais restrita.
Isso tudo é porque eu não me sinto confortável em compartilhar todos os assuntos da minha vida da mesma forma a todas as pessoas. Então isso é algo que também faz com que, de um certo modo, nós sejamos mais fechados e tendemos a não nos vulnerabilizar tanto na hora de responder certas questões. Mas então, o que eu quero trazer de reflexão aqui? Nós precisamos mesmo, às vezes, ser vulneráveis. Não com todo mundo, não precisamos ser com todo mundo, mas pelo menos precisamos ter umas 2, 3 ou 4 pessoas, ou talvez uma só, com que nós podemos realmente nos vulnerabilizar. Pessoas que realmente precisamos abrir os nossos corações. Para as pessoas que são cristãs, né, já têm uma certa vantagem. Por quê? Porque já fazem isso, direto ou indiretamente, mas já fazem isso quando vão em oração e apresentam as suas petições e as suas dificuldades, as suas dores com Deus. Quando eles vão em oração e oram e falam com Deus, já conseguem, de uma certa forma, apresentar tudo aquilo que têm. Eu compartilho muito com os meus amigos que eu sou uma pessoa às vezes muito fria, né? Até um certo ponto, que não me emociono muito em certas ocasiões, mas ao mesmo tempo eu sou uma pessoa muito chorona, eu sou uma pessoa muito fraca, muito débil. Só que esses choros, essas lágrimas, essas debilidades, eu só apresento diante de Deus. Ou seja, na presença de Deus, em oração, é o lugar onde eu me sinto confortável, né? Tal como diz aquela música, é aqui que eu me sinto muito bem e não há outro lugar melhor. Ou seja, diante da presença de Deus, eu como cristão, eu posso me vulnerabilizar completamente. Eu posso abrir o meu coração, até porque eu sei que Deus conhece até o mais íntimo, até as coisas que eu mesmo não sei de mim, Deus sabe. Então, quando eu vou em oração, eu aí sou muito vulnerável, me abro, oro, choro, caem lágrimas, fico todo feio, ranho a cair, babas, não sei mais quanto. Ali eu não tenho nenhum problema com isso. Claro que isso já é um ponto a mais. Mas além disso, às vezes nós precisamos mesmo falar com pessoas físicas. Pessoas que também atravessam as mesmas dores conosco. Às vezes precisamos mesmo nos abrir com um irmão, com um amigo. Às vezes precisamos compartilhar com alguém que se calhar já passou por uma situação similar. Nós necessitamos disso. Precisamos mesmo nos vulnerabilizar com algumas pessoas a ponto de nós sentirmos, uau, não estou sozinho nisso. Porque em momentos de tanta incerteza, em momentos de angústia, de dor, às vezes nós vamos em oração e sentimos que Deus não está ali. Embora sabendo que Deus está ali, embora tendo a certeza através da palavra de Deus que Deus sempre está conosco, mas nós às vezes nos sentimos abandonados. Mas então quando nós temos alguém físico aí por perto, talvez através dessa pessoa, Deus é manifesto. Ou seja, Deus manifesta aí também a sua obra, o seu poder, através do Espírito, através da sabedoria que Ele coloca nessa pessoa. Então há uma certa necessidade de nós conversarmos com pessoas físicas para que também, de alguma forma, possamos ser vulneráveis. E outra coisa, nós não vamos conseguir estabelecer relações muito profundas se não formos vulneráveis. Porque as relações profundas, os relacionamentos profundos só existem quando há uma certa vulnerabilidade. Porque se eu venho com certos limites, com certas travas, se eu tenho barreiras no momento de me relacionar, há algumas certas partes da minha vida que outra pessoa não vai ter acesso, e por não ter acesso, não vai conseguir perceber o que realmente está acontecendo. Então, quando não perceberem o que realmente está acontecendo, é óbvio que também elas ficam limitadas a nos ajudar em diferentes áreas. Então, é muito necessário que às vezes nós sejamos mesmo vulneráveis com algumas pessoas, porque desse jeito elas vão conseguir nos ajudar, e caso elas não consigam nos ajudar, pelo menos elas também podem se abrir e compartilhar outras vulnerabilidades, e nós percebermos então que é uma situação que talvez nós não estamos a atravessar sozinhos. Okay? Então eu queria muito trazer essa reflexão, porque eu acredito que é muito útil, acredito que pode nos ajudar bastante, e principalmente em tempos como os que nós estamos a viver,
as pessoas estão cada vez mais fechadas, estão cada vez mais frias, estão cada vez mais no seu canto, não querem falar de sentimentos, não querem falar de dor, querem atravessar tudo sozinho, e já sabemos que no final isso não acontece, porque precisam mesmo de pessoas para conversar, porque precisamos de uma comunidade para conversar, ok? Essa é a reflexão que eu queria trazer para vocês hoje. Muito obrigado para você que viu o vídeo até aqui no final, e mais uma vez, caso não esteja subscrito, se subscreva, ok? E gostaria que tu deixasses aí nos comentários se tu também tens algumas respostas ou já aconteceram situações onde te fizeram uma pergunta e para evitar dar tanta explicação, tu deste uma resposta muito curta. Obrigado mais uma vez e nos vemos na próxima semana.